cumprimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Está falando da inspiração do Espírito Santo, que deu aos profetas e apóstolos daqueles dias o entendimento sobre a obra da salvação destinada também aos gentios, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Mais uma vez, é um parágrafo longo, né? Muito grande. A gente vai lendo assim, parece não encontrarmos um momento certo para respirar, né? Mas nós vamos observar basicamente o que esse texto está ensinando aqui, e ele vai ficar mais claro ainda para nós, tá bom? Então, este capítulo, ele encerra a primeira metade de Efésios, capítulo 3. São 6 capítulos, então o capítulo 3 encerra a primeira metade. Nesta parte, Paulo descreve a riqueza dos crentes em Cristo. Ele começa do capítulo 1 e vai até o capítulo 3, mostrando a riqueza dos crentes em Cristo Jesus. Já na segunda metade, os capítulos 4 até o capítulo 6, Paulo se dedicou a dar orientações práticas. Mas antes de entrar nessas questões práticas, que nós vamos analisar cada uma delas aqui, ele resolveu dar uma pausa para registrar a sua oração e os motivos também da sua oração. Então nós temos aqui no verso 1, como eu mencionei, ele começa dizendo, por esta causa. E aí, depois, a intenção de Paulo aqui é como assim, ele vai fazer uma oração e registra na sua introdução essa oração, mas ao mencionar a sua circunstância de ser prisioneiro em Cristo Jesus por amor dos gentios, particularmente dos efésios para quem ele está se dirigindo aqui nessa epístola, ele resolve então descrever essa situação dele. E aí, lá no verso 14, ele volta de novo dizendo, por esta causa. Então, ao que tudo indica aqui, e aí nós temos uma oração até o verso 21. Tudo indica que a estrutura do texto é exatamente essa. Verso 2 ao verso 13 é um parágrafo. Mas a sua intenção do primeiro verso até o verso 21 é de registrar a sua oração, o seu momento de humilhação. Porque ele diz, olha, por esta causa, ligado ao verso 14, por essa causa me ponho de joelhos, ele está ali interessado em orar, interceder pelos crentes. Mas ele abre esse parênteses aqui do verso 2 até o verso 13, onde ele fala sobre o mistério de Cristo. Qual que é o mistério de Cristo? Como Cristo Jesus, verso 13 do capítulo 2, como Cristo Jesus, ele uniu judeus e gentios, e os colocou dentro do mesmo corpo, o corpo de Cristo, numa perfeita comunhão que foi estabelecida, que é mantida e que é dirigida pela obra do Senhor Jesus Cristo. Este é o mistério que ele vai descrever aqui, nessa parte do verso 2 até o verso 13. Então, um dos mistérios do Evangelho era que ele seria dado tanto aos gentios quanto aos judeus. Nós conhecemos um pouquinho das Escrituras e sabemos, pela sua história, que os judeus, eles percorreram os tempos acreditando ser um povo exclusivo em relação às outras nações. E, de fato, sempre foi o povo da aliança, com quem Deus estabeleceu um pacto, uma aliança com os seus antigos patriarcas, os seus patriarcas. Só que os judeus,
eles passaram a entender que a exclusividade de ser povo, o povo de Deus, o povo da aliança, era motivo para tratar os gentios como inimigos e não como um campo missionário a ser alcançado. Então eles foram se isolando das outras nações e vendo os gentios de forma discriminada, preconceituosa e se afastando, se separando, a ponto de jamais imaginar ter comunhão com o gentio. Contudo, desde o princípio, o propósito de Deus não foi apenas de manifestar a sua salvação apenas aos judeus, mas também aos gentios. Então só tinha uma possibilidade dessa barreira ser quebrada. É se o judeu fosse verdadeiramente convertido, compreendesse a obra do Senhor Jesus na cruz. E essa parede de inimizade, que ele descreve aí no verso 14 do capítulo 2, ser derrubada, e eles passarem a ter comunhão novamente. Então, os judeus, eles não poderiam jamais imaginar que Deus haveria de manifestar a sua graça entre os gentios. Eles não tinham essa expectativa. E, de repente, vem a manifestação da graça de Deus de forma maravilhosa, assombrosa, misteriosa, revelando a sua salvação entre os gentios também. Vamos nos lembrar lá que em Atos, capítulo 15, Paulo e Barnabé, eles trazem um relato de como Deus estava agindo entre os gentios. Lá em Gálatas, no capítulo 2, Paulo fala isso também ao concílio de Jerusalém, sobre como Deus estava agindo entre os gentios, salvando a muitos. Muito embora ele estava tendo que lidar com a oposição, com as críticas e com a perseguição dos judeus, que ele chama de falsos irmãos. Que eram judeus que aparentemente tinham abraçado o evangelho de Cristo, mas não tinham deixado as tradições da lei, como se pudessem satisfazer a lei no lugar de Cristo, em ofensa à obra de Cristo. Então, o mistério revelado aqui é exatamente este, de como o evangelho ele tinha sido dado não apenas para os judeus, mas também para os gentios. Apesar de suas desvantagens espirituais, que nós vimos aqui no capítulo 2, verso 12, os gentios seriam beneficiados por Deus com as bênçãos espirituais nas mesmas condições dos judeus por meio de Cristo. O capítulo 1 de Efésios mostra como essas bênçãos que Deus providenciou por meio de Cristo e do Espírito foram dispensadas sobre eles, os efésios, os gentios. Só para recordar, na cosmovisão de um judeu haviam dois povos no mundo, os judeus e o restante do mundo chamado de povo gentio. Então, quando nós estamos falando aqui de gentios, nós estamos falando também de nós, que não somos judeus. Mas como a graça da salvação, ela se revelou a nós também, gentios na carne, mas o verdadeiro israelita é aquele que crê em Jesus, que tem o seu coração circuncidado, diz a teologia de Paulo em Romanos. Em seguida, Paulo falou mais sobre este mistério, uma verdade divina, então desconhecida, e também da sua revelação. Nós sabemos que preconceitos, amargura, ódio, perturbação, mágoa, raiva e dissensões estão presentes nos corações como sentimentos e também como pensamentos, nos corações de maridos e de esposas, causando tantos conflitos dentro de casa, na vida conjugal, na relação dos filhos com seus pais, alunos com professores, também patrões e empregados, entre raças, nos tratar com ódio, nos tratar de forma injusta por causa da cor da pele, raças, religiões, denominações. Sou presbiteriano, sou melhor do que os outros, sou batista, sou não sei o quê, líderes de uma igreja também, e por que não dizer, entre nações. Nós estamos aí testemunhando ainda hoje um conflito entre duas nações. Não é o único conflito, existem vários outros conflitos que estão acontecendo ao redor do mundo, mas talvez o mais conhecido, que está causando danos colaterais mais abrangentes entre outras nações, é a crise lá da Ucrânia com a Rússia, ou por que não dizer da Rússia com a Ucrânia também. Então, esses conflitos, por trás desses conflitos, existem esses sentimentos e esses pensamentos que são todos enraizados pelo pecado na sociedade humana.
A segregação, em todas as suas variadas formas, é um dos maiores problemas que o mundo enfrenta. Enquanto as pessoas estiverem separadas de Deus e umas das outras como igreja, não haverá esperança e paz entre elas. Não haverá. Enquanto as pessoas estiverem afastadas de Deus, enquanto as pessoas estiverem desprezando o Senhor, elas vão sofrer danos colaterais nas suas relações também. E como Deus lidou com isso, é o assunto do capítulo 2 e do capítulo 3. O propósito eterno de Deus tem sido criar um novo corpo de pessoas. Olha o que diz o final do verso 15 do capítulo 2. Aí nós lemos o seguinte, lá no finalzinho, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Esse é o propósito eterno de Deus, de formar para si um povo exclusivo, formado por judeus e por gentios convertidos, todos unidos pela pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 3, verso 28, que Cristo, ele não pode haver nem grego, nem judeu, nem mulher, nem homem, nem escravo, nem livre, porque todos são um em Cristo Jesus. Ele é quem une, é Ele quem estabelece a paz, formando assim uma só comunidade, uma só igreja, um povo que o ama e um povo que ama a si mesmo. É impressionante como o Novo Testamento enfatiza a necessidade de nós, como crentes em Jesus, de nos amarmos, de termos preocupações uns com os outros, de nos assistirmos, de manifestarmos apreço, honra, respeito, carinho, uns para com os outros. Afinal de contas, como diz o próprio apóstolo Paulo no final do verso 19, somos a família de Deus. Somos a família de Deus. E isso tudo é obra de Deus segundo os seus eternos propósitos. Então, o cumprimento deste propósito é descrito como o mistério de Cristo, assim como Paulo descreveu em Romanos 11, 25 a 32, que nós vamos ler aqui, e o texto diz assim, olha o que ele diz lá em Romanos, capítulo 11. Porque não quero, irmãos, que ignoreis o quê? Este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Paulo está aqui corrigindo a altivez da cultura judaica, dos judeus. Ele está exortando, está confrontando a presunção do israelita. Então, é preciso que, para combater essa presunção étnica, nacionalista, é preciso não ignorar o que ele chama aqui de mistério. Qual que é o mistério que está sendo revelado por Paulo? Que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo. Vamos lembrar que Israel aqui é a compreensão que Paulo tem, tanto do judeu como do gentio convertido. Este é o verdadeiro Israel, aqueles que creem em Jesus. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, vocês, em outras palavras, não são diferentes, não eram diferentes dos gentios, agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Vocês foram salvos, vocês estavam nos mesmos pecados deles. Deus os salvou à vista deles. Se hoje vocês estão transformados, se hoje vocês herdaram a salvação, não é pelo esforço de vocês em cumprir a lei, mas é pelo esforço daquele que unicamente veio ao mundo e satisfez plenamente a justiça de Deus, cumprindo toda a lei no lugar de vocês. E esta maravilhosa obra da salvação aconteceu à vista deles. Assim também estes, se referindo aos gentios, agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Da mesma forma que vocês foram salvos, eles também estão sendo salvos, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia
para com todos. E aí, se você depois quiser ler o restante do final do capítulo 11, Paulo mostra a sua perplexidade em face da maravilhosa e misteriosa obra da salvação e da justificação entre os gentios. Bom, são dois pontos que nós veremos aqui. Primeiro, verso 1 ao verso 5, quando ele fala sobre esse mistério, ele revela este mistério. Vamos lembrar que, a partir desse momento, Paulo está fazendo o quê? Ele está abrindo um parêntese, tá? Ele está abrindo um parênteses. Os judeus e os gentios sempre estiveram nos planos redentivos de Deus, mas essa verdade estava oculta. O Antigo Testamento ensina a salvação de gentios, mas não como do mesmo corpo com os judeus. Tá? Por muito tempo, eles não estavam incluídos nas revelações especiais, nas relações especiais de Deus com os israelitas, mas agora poderiam se tornar parte da família espiritual de Deus, herdando as maravilhosas bênçãos através de Jesus Cristo. É o que nós lemos a partir do verso 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim concedida a vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, aí ele vai agora revelar, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E aí, verso 6, ele declara esta revelação do mistério. Tá? Este é o mistério de Cristo, que pela graça de Deus foi revelado aos apóstolos e profetas no Espírito, dentre eles o apóstolo Paulo, e ele deu a conhecer este mistério através de seus escritos. Os efésios, portanto, poderiam compreender este mistério. Eles precisavam ler, eles precisavam entender este mistério que Paulo havia comunicado através dos seus escritos. É sobre esta revelação que recebeu e pregou, que explica aqui nos versos 6 até ao verso 13. E aqui nós temos a explicação dessa revelação. Primeiro, a revelação como ela foi dada. Agora, a explicação dessa revelação, deste mistério. Versos 6 até ao verso 13. Envolve os gentios, como nós lemos. Verso 6, início do verso 6, vocês podem conferir, que diz, a saber, que os gentios. Então, aqui ele está explicando agora esse mistério que ele recebeu por revelação no Espírito. Então, este mistério envolve os discípulos, que outrora estavam sem Cristo, verso 12 do capítulo 2, estavam separados da comunidade de Israel, eram estranhos às alianças da promessa, não tinham esperança e estavam sem Deus no mundo. Então, os gentios estavam nessa condição. E o mistério foi revelado a favor deles, porque agora, no verso 6, veja como eles são descritos, como cordeiros, membros do mesmo corpo, né? O co-herdeiro aqui, os judeus são os herdeiros das promessas. Eles são os co-herdeiros, ou seja, eles se tornaram herdeiros juntamente com. Então, nós, gentios, né, fomos alcançados pela mesma graça que Deus prometeu no passado. Segundo a aliança que Deus fez no passado com o povo judeu, essa mesma graça se revelou a nós através do Senhor Jesus. Co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então, se antes eles eram estranhos às alianças da promessa, agora eles são co-participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então, este mistério que Paulo está se referindo aqui nessa passagem, ele é um mistério que envolve os gentios. O foco da palavra de Paulo aqui, da atenção de Paulo, está nos gentios, ou seja, nos efésios, tá? Nos gregos, povo de língua grega. Então, ele foi constituído ministro, o apóstolo Paulo, deste mistério, conforme a graça de Deus, é o que nós lemos no verso 7, e certamente Paulo se referiu à ocasião da sua conversão e vocação. Existem duas passagens que precisam ser consideradas aqui. No capítulo 9 de Atos, verso 15, ele diz,
Lucas registra a palavra de Cristo a Ananias, dizendo: este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Paulo tinha consciência da sua vocação. Ele tinha não apenas sido convertido por Cristo, mas também chamado e enviado por Cristo Jesus. Então, ele fala duas vezes aqui na nossa passagem. Não sei se vocês perceberam. Ele fala no verso 2, da graça de Deus a mim confiada. Aí lá no verso 8 ele volta a dizer o seguinte: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios. Então, certamente, Paulo está se referindo à sua conversão, como Deus maravilhosamente o alcançou e transformou a sua vida. E aqui no verso 7 e verso 8, ele mais uma vez faz menção de estar fazendo exatamente aquilo para o qual Jesus o havia designado: a graça de pregar aos gentios este evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isso ele fez, como o próprio texto demonstra, a revelação da Escritura, ele fez pessoalmente. Lá em Atos capítulo 19, nós lemos como Paulo passa ali alguns anos na cidade de Éfeso pregando o evangelho, explicando o evangelho, discipulando pessoas, formando lideranças. Ele fez isso pessoalmente e fez isso também através da epístola aos Efésios. Ele escreve quando está preso em Roma e destina a sua pregação através da epístola à igreja de Éfeso. E ele mesmo diz sobre esta revelação que há pouco, ele diz no verso 3, este mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ele está se referindo exatamente aos textos anteriores em que ele explicou este mistério revelado, da salvação e das bênçãos decorrentes dela sobre os gentios. Sua expectativa era de que a multiforme sabedoria de Deus fosse, pela igreja, conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. É isso que nós lemos nos versos 9 até o verso 12. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, Paulo, como ele se via? Ele se via como aquele que tinha sido designado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios, revelando-lhes o mistério da salvação na pessoa de Jesus, e a sua expectativa era que a multiforme sabedoria de Deus se revelasse na igreja a tal ponto que os principados e potestades nos lugares celestiais fossem testemunhas. Paulo, é claro, fez sua parte como apóstolo, mas toda a igreja está envolvida na proclamação da sabedoria de Deus como coluna e baluarte da verdade. Ele fala do testemunho dele como pregador do evangelho, mas ao mesmo tempo ele dá testemunho de como a igreja, uma vez alcançada pela graça da salvação, deveria ser esse agente, esse instrumento, para nela ser revelada a graça de Deus. A igreja faz isso tanto pelo que ela é, a sua natureza, vamos lembrar aqui daquilo que vimos no nosso último estudo, quanto também por aquilo que ela ensina, por aquilo que ela fala, por aquilo que ela faz. A sua natureza transformada em Cristo, e como isso também deve refletir em condutas coerentes com a fé professada. É por isso que Paulo, a partir do capítulo 4, ele vai dizer já no início do capítulo 4, olha o que o texto diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, uma vez que vocês foram convertidos, vocês se tornaram, verbo ser. E uma vez que vocês foram transformados, vocês devem também agora agir, vocês devem dirigir suas condutas, suas palavras, suas ações, em conformidade, em dignidade ao modo como vocês foram chamados em Cristo Jesus. Então, a igreja, ela é uma coluna e baluarte da verdade, ela proclama o evangelho e ela
brilha a sua luz neste mundo, como Jesus ensina em Mateus capítulo 5, versos 15 e 16, quando ela não apenas professa a fé em Jesus Cristo, mas também pelo modo como ela vive essa fé no mundo. E à medida que ela realiza esta missão de ser e de proclamar a mensagem do Evangelho, até mesmo as hostes angelicais do mal se tornam testemunhas da glória de Deus nela. Tá? Nós estamos falando aqui, o judeu, ele tinha na sua compreensão a ideia de que haviam 3 céus. Né? O céu, esse céu que nós enxergamos, que é limitado pelas nuvens. Tá? Então, esse é o primeiro nível do céu. Existe o outro céu, que está além das nuvens, onde habitam os corpos celestes, onde habitam as galáxias, esse outro céu. Existe um terceiro céu, que é o céu que o judeu compreendia ser a morada de Deus. Está num lugar altíssimo, o lugar da habitação de Deus. Claro, essa é uma linguagem, uma compreensão de natureza espiritual. Né? Então, os pré-gnósticos compreendiam que em determinadas regiões celestiais habitam hostes demoníacas, poderes malignos. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, o ponto central de Paulo aqui é que até mesmo esses principados e potestades, esses governantes em regiões celestiais, eles se tornam testemunhas da glória de Cristo revelada na igreja. Tá? E eu vejo aqui nessa passagem uma indicação de humilhação dos inimigos da igreja. Porque como nós estávamos antes, mortos em nossos delitos e pecados, como o próprio texto diz, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo, esse era um estado de humilhação de cada um de nós, estado de humilhação. Mas Cristo Jesus, Ele satisfaz a justiça de Deus em nosso lugar, nos justifica dos nossos pecados e nos reconcilia com Deus. E agora já não estamos mais nessa mesma condição. Agora nós já somos membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo, co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. Nosso estado foi completamente alterado. E a igreja, que agora reflete a glória de Cristo nela, é um instrumento para não apenas testemunhar, mas também para humilhar os seus inimigos. Os nossos inimigos espirituais são humilhados pela glória de Cristo refletida em nosso meio. Os principados e potestades, eles são expostos à vergonha. Você lembra daquilo que Paulo fala lá, se não me engano, no capítulo 3 de Colossenses? De quando Jesus estava na cruz, tinha um escrito de dívida, os romanos, eles registravam numa placa todos os crimes que o sentenciado na cruz estava pagando. Então, colocava lá uma placa dizendo, olha, este cometeu essas transgressões. Paulo diz que Jesus na cruz, ele pega esse escrito de dívida, o qual constava de ordenanças, se referindo à lei, porque nós não cumpríamos a lei e não podíamos cumprir a lei por nós mesmos. Então a lei se voltava contra nós, declarando e denunciando a nossa transgressão diante de Deus, nos tornando culpados. Jesus pega esse escrito de dívida, o qual constava de ordenanças, e o que ele faz? Ele rasga, ele anula, e ele encrava na cruz. E diz o texto que naquele momento ele despreza os principados e potestades, os expondo à ignomínia. A morte do Senhor Jesus foi um brado de vitória, foi uma proclamação diante dos céus e da terra da vitória sobre o poder da morte e sobre os seus inimigos espirituais. De maneira que aqueles que creem em Jesus Cristo se associam com eles nesta vitória. A morte já não tem mais domínio sobre nós, não há mais condenação sobre nós, de maneira que os demônios, o poder das trevas, já não tem mais poder e legalidade sobre nós.
E assim elas se tornam, então, ou elas são expostas também à ignomínia, à vergonha, ao vexame, como aqueles que foram derrotados por Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Então, a multiforme sabedoria de Deus, revelado na igreja, faz com que potestades e principados sejam testemunhas desta maravilhosa graça da salvação, que nos tira da escravidão do pecado, da condenação eterna e nos reconcilia com Deus para, na presença do Senhor, eternamente vivermos segundo a vitória daquele que nos representou na cruz do Calvário e na ressurreição, concedendo-nos a vida eterna. Então, é gloriosa a salvação. Ela é gloriosa e ela expõe os nossos inimigos à derrota, à vergonha. Então, dar a conhecer a sabedoria de Deus pela igreja faz parte do seu propósito eterno, faz parte do propósito eterno de Deus. Nós somos a voz profética neste mundo. Nós fomos, como o apóstolo Paulo, que foi convertido e vocacionado, nós, uma vez convertidos por Cristo Jesus, nos tornamos naturalmente seguidores de Jesus Cristo. Nos tornamos naturalmente proclamadores das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não tem como você separar conversão de vocação. Se você é crente em Jesus, você é chamado por Cristo Jesus para andar segundo os passos daquele que te chamou. Por isso, Paulo, mais uma vez, ele entra no capítulo 4 dizendo: meus amados irmãos, eu rogo, eu apelo a vocês que vocês andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ele fala, capítulo 1 ao capítulo 3, sobre salvação. Capítulo 4 ao capítulo 6, ele fala sobre vocação. Não dá para separar conversão de vocação. Não tem como separar. Então, nesse sentido, a igreja, ela está no propósito eterno de Deus, como aquela que deve manifestar a multiforme sabedoria do Senhor. Desde o início, era para ela desempenhar um papel importante no plano de redenção para a humanidade. Uma igreja sem missão é uma igreja perdida e vulnerável ao secularismo. Contudo, aquela que foi constituída pela salvação em Cristo é viva, ela é militante e ousada na proclamação do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Veja o que ele diz, verso 11 e verso 12 do capítulo 3. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos, ele não está falando só dele, ele está falando também de todos os demais crentes, temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Ele está aqui um pouco preocupado e apelando aos crentes para que eles não se desfaleçam em relação a quê? Em relação à fé que eles tinham recebido. Tá? E que ele fala claramente sobre isso no verso 3, tá? No verso 2 e no verso 3. Eles receberam o Evangelho. E eles precisam perseverar no Evangelho, viver de acordo com o Evangelho e não se desfalecer porque o apóstolo está preso. Você imagina saber que você está dentro de um contexto onde não há nenhum pastor, você só tem um pastor, o seu pastor chamado Paulo. E aí ele viaja, porque ele tem que levar o Evangelho a outros locais, e havia a expectativa da comunidade de se reencontrar com o seu pastor. E são crentes novos na fé. De repente, descobrem que os romanos pegaram ele. E que agora ele se encontra preso. Aquela igreja poderia simplesmente desanimar, falar, agora está tudo perdido. Então, Paulo está dizendo, olha, olhando para a minha condição, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Olhando para mim que estou preso, e ele fala isso no verso 13 de novo, né? Não desfaleçais as minhas tribulações. Paulo está simplesmente dizendo, meus irmãos, não deixem que o que está acontecendo comigo se torne motivo para que vocês desanimem na fé. Na fé. Tá? Pelo contrário, ele diz no final, né? Pois por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, existem duas maneiras de você abordar o sofrimento. Né? Existe a maneira de você abordar o sofrimento
e o sofrimento te tornar pior do que você era. E existe uma outra maneira de você abordar o sofrimento, que é você aproveitar o sofrimento como uma oportunidade para que essas experiências de dor, de perda, de angústia te tornem melhor do que você era antes. Então Paulo está dizendo, olha, o que está acontecendo comigo é a glória de vocês. É a glória de vocês, porque ninguém é preso por aquilo que não acredita. A prisão de Paulo, como eu disse, poderia ser compreendida de duas maneiras. Ele foi preso porque ele ensina mentiras e está transtornando o mundo, ou porque ele crê na verdade e ele sabe de tal maneira que essas coisas são sólidas e verdadeiras e eternas, que ele não abre mão, mesmo diante da prisão. Tá? Então, Paulo está dando um testemunho aqui, encorajando aqueles crentes. Por essa razão, e nessa confiança, Paulo fechou o parêntese com o verso 13. Esse parêntese foi aberto no verso 2, e aqui no verso 13 ele faz esse apelo. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Se os efésios realmente entenderam a dispensação da graça de Deus confiada a eles através do ministério do apóstolo Paulo, algo que ele diz no verso 2, então não deviam desanimar por causa de seus sofrimentos por eles. Quando entendemos o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus para conosco, tá? Se nós entendemos o eterno propósito que Deus estabeleceu para conosco, irmãos, lendo o capítulo 1, vendo como Deus planejou a nossa salvação, lendo o capítulo 2, como Deus executou este plano, se nós entendermos essa graça dispensada sobre nós, sabe o que vai acontecer? Os sofrimentos, eles não vão promover para nós perdas, mas ganhos. Notemos o que Paulo disse sobre os seus próprios sofrimentos. Nisso está a vossa glória. Então nós não estamos perdendo porque eu estou preso. Vocês não estão perdendo porque eu estou preso. Vocês estão ganhando. Esta é a glória de vocês. Vocês estão ganhando, vocês não estão perdendo. Apesar de sua prisão ter privado a sua liberdade, não foi capaz de privar a liberdade do Evangelho ser proclamado. Por isso, sua prisão estava contribuindo para o progresso do Evangelho. Vou pedir para você marcar a sua Bíblia, aí onde você está, em Efésios capítulo 3, e vamos para a próxima epístola, a epístola de Filipenses. Vamos ler os versos 12 ao verso 14. Algumas páginas à frente, Filipenses capítulo 1, versos 12 ao verso 14. Filipenses, capítulo 1, versos 12 ao verso 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Vamos lembrar aqui que essa epístola ela foi escrita e remetida no mesmo contexto de Efésios. Então, quando Paulo fala de sua prisão, das suas tribulações lá em Efésios, ele está se referindo a exatamente a mesma ocasião aqui de Filipenses. Aí ele diz assim, verso 12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais assombro a palavra de Deus. Então, o que poderia ser motivo de perda, Paulo está dizendo, olha, esta é uma ótima oportunidade para ganho. Porque os homens tentaram calar o apóstolo Paulo, mas não conseguiram calar o Evangelho, que não pode ser aprisionado pelos métodos humanos. Então, a sua prisão estava contribuindo para o progresso do Evangelho. Assim, ele esperava que a igreja de Éfeso preservasse a sua natureza, cultivasse a comunhão com o amor e mantivesse o foco na sua missão. Tá? Para concluir, algumas considerações finais. Essa passagem continua enfatizando a importância da comunhão cristã como resultado da obra da salvação em Cristo. Tá? Eu quero incentivar, não apenas vocês que estão aqui, mas também aqueles que estão acompanhando pela internet, para que valorizem a igreja. A igreja ela tem as suas falhas, ela tem as suas inconstâncias, né? Ela não é uma igreja perfeita, porque ela é
ela é formada por pecadores na jornada da santificação de suas vidas. Me refiro aos crentes comuns, também à liderança. Então, é natural e é de se esperar que haja falhas, que haja, em certa medida, até alguns escândalos acontecendo. Tá? Mas continua sendo a igreja de Cristo na terra. Continua sendo a igreja. Existem coisas que nós não podemos tolerar na igreja. Tá? Nós não podemos tolerar aqueles que não pregam o verdadeiro evangelho. Nós não podemos tolerar maus obreiros. Nós não podemos tolerar o pecado entre nós. Pecados podem surgir, pecados podem trazer escândalos e prejuízos, mas eles precisam ser tratados imediatamente. Uma igreja que não trata o pecado, que não confronta o pecado, que não disciplina o pecado, esta é uma igreja que não é uma igreja bíblica, que não é uma igreja saudável. É preciso, existem algumas coisas que são intoleráveis. A negligência em relação ao culto a Deus, ao culto público, a irreverência com as coisas sagradas, são coisas intoleráveis. Então, sim, eu não me refiro a essas coisas. Agora, existem picuinhas entre nós, esquisitices entre nós. Existem entre nós muitas pessoas com problemas emocionais, espirituais. Então, sim, todos nós vivemos em comunidade. E a igreja é um verdadeiro hospital espiritual, onde as pessoas estão em busca de respostas, onde estão em busca de paz, onde estão em busca de restauração de suas relações. Então, na igreja tem muitos problemas. E seria muito infantil pensar o contrário. Ou também seria muito infantil também condicionar a decisão de frequentar a igreja e participar assiduamente dos cultos se a igreja não tiver problema. Porque dentro da nossa casa tem problema, no ambiente de trabalho tem problema, na prática de esportes tem problema, nas relações de comércio, na sociedade, tem problemas. Então, se nós usamos o argumento de que eu não participo da igreja porque ela tem problemas, por coerência deveríamos morar numa ilha isolada, né? Procurar uma ilha por aí no mundo aí, viver sozinhos, isolados, como os essênios, nas cavernas de Qumran, lá em Israel. Então, por favor, temos que ser coerentes. E entender que, uma vez uma pessoa me abordou, ficou falando mal da igreja, estava num trabalho de evangelização, e ele justificando a ideia de que não vai para a igreja, porque a igreja acontece isso, não sei o que e tal. Eu falei para ele, eu fiz uma pergunta para ele, você é diferente de tudo isso que você está acusando, que você está falando das pessoas? Ele falou assim, eu não vivo essas coisas, não pratico essas coisas. Eu falei assim, então, você deveria ir para a igreja para justamente fazer a diferença. Né? Se você acha que você é a solução, então você deveria ir para a igreja e ser a diferença. Né? Então, na igreja tem problemas. Tá? Dito isto, ela continua sendo a igreja de Cristo, no caminho da santificação. E todos nós, a começar de mim, estamos aqui, hoje, alguns acompanhando pela internet, sem desprezar aqueles que não puderam participar, mas estamos aqui interessados em ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque nós não temos toda a sabedoria, porque nós não sabemos lidar constantemente com a nossa vida, como devemos lidar segundo a vontade de Deus, porque reconhecemos que há pecados na nossa vida que precisam ser enfraquecidos pelo fortalecimento de uma confiança e de uma consciência lapidada pela palavra de Deus, e nós precisamos dessa força para resistirmos às tentações. Então nós estamos aqui, irmãos, porque nós reconhecemos a nossa enfermidade espiritual. Isso é igreja, isso é família. E todos nós precisamos entender a importância de cultivar a comunhão cristã, de sermos assíduos nos cultos públicos, de sermos solidários aos nossos irmãos, de ajudarmos aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão chegando na fé agora, de sermos solícitos, de sermos dispostos a ajudar uns aos outros na jornada da vida cristã, investir no discipulado, investir na evangelização, nas visitas, nas ligações, nas mensagens, nos momentos em que pessoas estão enfermas e estão em luto. Nós somos uma família e temos que cultivar isso, irmãos. Por quê? Por reconhecer, por não sermos ignorantes em relação àquilo que Cristo fez, de nos aproximar de outros santos, de outros crentes, de outras pessoas que no sofrimento do pecado estão buscando a correção das suas vidas pela palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus promove essa consciência em nós quando não somos ignorantes em relação à palavra. E quando nós somos conscientes da verdade, deste mistério revelado, a nossa postura em relação à igreja ela é diferente. Então, sim, por amor a Deus e por amor ao povo de Deus, nós não podemos abandonar a comunhão cristã.
A primeira abordagem que Paulo faz aqui, ela é colegiada, como nós vimos, judeus e gentios. A segunda é pessoal. No texto que nós lemos, Paulo se dirigiu aos gentios convertidos, de modo que ficou clara a sua relação pessoal e vocacional com eles no grande plano de Deus, e ele dá um testemunho de como ele, chamado por Deus a partir do verso 2, e ele escorre isso quase todo o texto, mostrando essa relação pessoal deles, por amor a eles, diz no verso 2, por amor a eles, como ele se dirigiu até aqueles crentes de modo pessoal. Então, nessa passagem, nós aprendemos que a revelação dos propósitos de Deus se dá pela palavra. Se nós queremos conhecer a vontade de Deus, temos que abrir a Bíblia e lê-la com muita atenção, porque é pela palavra que Deus revela a sua vontade para nós. Ele está dizendo isso para os Efésios. É pelos escritos que ele escreveu, que ele destinou, que os Efésios deveriam compreender e entender o mistério de Deus. Deus não faz acepção... Caiu aqui, né? Deus não faz acepção de pessoas. Ele salva tanto judeus como também gentios, verso 6. E aqui nós vemos a palavra de Paulo falando exatamente para os gentios, de como Deus ele transformou a realidade dos gentios, convertendo a sua história para uma nova história. Também a igreja é um importante agente proclamador no mundo. Verso 7 ao verso 12. A igreja ela é um instrumento de Deus para anunciar a verdade ao mundo. E, por fim, os sofrimentos são oportunidades, não obstáculos. Verso 13 é o que Paulo ensina àquela igreja. Tá? Então, os sofrimentos, eles são uma oportunidade. Eu não estou me referindo indiscriminadamente aos sofrimentos. Estou me referindo particularmente, de acordo com o próprio texto, aos sofrimentos que são resultado do cumprimento da nossa missão de pregar a palavra de Deus. Quando nós sofremos por causa da verdade, por praticarmos o que é justo, este sofrimento não é motivo de desânimo, de desfalecimento, é motivo de glória. É motivo de glória. Então nós não temos nenhuma razão para desistirmos. Amém, irmãos? Vamos orar?